Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 25 de janeiro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. A Agência Nacional de Telecomunicações discute o uso de uma nova tecnologia para os aparelhos celulares, que melhora o acesso à internet e diminui os custos das operadoras. E hoje é dia de esporte e das notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Nos últimos 10 anos, os transplantes praticamente dobraram em Minas Gerais. Referência nacional atrás apenas de São Paulo em número de cirurgias, o estado zerou a fila de córneas em setembro do ano passado. Hoje, a média de espera por esse tipo de cirurgia é inferior a 30 dias. E o procedimento muda por completo a vida de quem recebe a doação. A segurança para subir os degraus, Joyce conquistou há menos de um mês. As atividades que normalmente são comuns para as outras pessoas, para mim se tornavam muito difíceis, que é pegar um ônibus, andar na rua, ler um livro, subir e descer escadas, não conseguia trabalhar. Os problemas de visão avançaram rapidamente desde que descobriu a ceratocone, uma doença que afeta a córnea. A solução para o olho esquerdo foi o transplante. Joyce esperou 8 meses por uma córnea. Tempo demais, de acordo com os médicos. A expectativa para este ano é que ninguém espere mais que 30 dias por esse tipo de transplante. Isso se deve aos bons resultados alcançados pelas doações de órgãos, que dobraram nos últimos 10 anos. De 2006 a 2012, a captação de órgãos no MG Transplantes cresceu 350%, o segundo maior resultado entre as centrais brasileiras. A média de captação está próxima à dos países europeus. 2012 foi o ano em que a Central Mineira realizou mais transplantes, 2.300. Veja agora as notícias do mundo. – 37 reféns de 8 nacionalidades morreram durante a retomada de uma usina de gás no sudeste da Argélia. O governo argelino afirmou que 3 terroristas foram presos e 29 morreram. Entre eles, um canadense que coordenou o ataque à usina. A ação dos radicais islâmicos foi uma resposta à ofensiva militar liderada pela França no Mali, que enfrenta o avanço de extremistas muçulmanos. 700.000 pessoas enfrentaram o forte frio do inverno americano para assistir à posse do segundo mandato do presidente Barack Obama. Jatos da Força Aérea cruzaram o céu de Washington e tiros de canhão deram início às celebrações. Os ex-presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter participaram da cerimônia. Obama, que já tinha feito um juramento formal no dia anterior à festa, fez outro usando 2 bíblias, uma que foi de Martin Luther King e outra do ex-presidente Abraham Lincoln. A festa contou com estrelas da música e a cantora Beyoncé entoou o hino nacional. Obama, o 44º presidente americano, pediu união nacional e citou temas que vão ser enfrentados nos próximos 4 anos, como mudanças climáticas, reformas da política de imigração e direitos dos homossexuais. Você já ouviu falar em femtocélula, Jonas? Nome estranho, né, Davi? Mas, na verdade, é como se chama uma tecnologia para melhorar o acesso à internet pelo celular. E que, além disso, diminui o custo das operadoras. A Agência Nacional de Telecomunicações colocou uma proposta em consulta pública para discutir o uso desses aparelhos no Brasil. O uso da internet no celular vem ganhando espaço entre quem tem o aparelho. Mais e-mail, Gmail mesmo. Facebook também, às vezes você tá ali esperando na fila de um banco, esperando alguma coisa, você se distrai ali rapidinho, o tempo passa. Mas o acesso deixa muitos usuários na mão.
Tem muitas vezes que não funciona, mesmo estando com crédito. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, estuda uma forma de melhorar a conexão móvel em lugares onde a qualidade é pior e de aumentar a velocidade do acesso a dados. É a Fentocélula, que pode ser mais rápida do que a tecnologia 3G. Em algumas situações, quando uma operadora de celular oferece conexão à internet usando a torre, o sinal chega fraco a ambientes internos. Com a nova tecnologia, essa companhia poderá usar a rede de outro provedor, que usa conexão com fio, como a DSL, cabo e fibra ótica. Ligada a um roteador, a Fentocélula vai servir como uma espécie de mini torre dentro de casa, garantindo um sinal de melhor qualidade a quem for usar pacote de dados no aparelho celular nesses locais. Vai melhorar a qualidade, vai diminuir o número de células grandes nas ruas, diminuir o número de torres, fazendo com que as células fiquem escondidas em pequenos ambientes. Nos Estados Unidos e Europa, onde a tecnologia já está disponível, as operadoras de celular incentivam o uso do equipamento para descongestionar a rede nas antenas comuns e reduzir assim os custos de operação. Aqui no Brasil, a tecnologia ainda aguarda regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações e deve estar disponível aos usuários ainda neste semestre. Para ter acesso à tecnologia em casa, o consumidor tem que comprar o aparelho, pagando parte do custo de instalação e manutenção. Este professor de engenharia afirma que a tecnologia é segura. Não existe nada comprovado que seja prejudicial à saúde e uma fentocélula seria a mesma coisa que um roteador Wi-Fi que já é amplamente utilizado. Né? Não teria nenhum risco adicional à saúde. Né? Está na hora do esporte. Bom dia! A seleção brasileira é lugar de jogador experiente, dos melhores no momento ou de fazer alguma homenagem por serviços prestados? Essa foi a dúvida que ficou após a primeira convocação feita por Felipão para o amistoso de fevereiro contra a Inglaterra e já pensando na Copa das Confederações em junho no Brasil. Na lista de convocados chamou a atenção a inclusão do goleiro Júlio César, afastado desde a Copa de 2010, mas lembrado pelo técnico pelo que já fez com a camisa do Brasil. Foi o nome mais contestado. Mas se lembrarmos que a seleção até agora ainda não encontrou um goleiro titular, por que não tentar ocupar essa vaga com um que tenha disputado 2 Copas do Mundo? Mas e a renovação que vinha sendo feita? E os novos valores revelados ano passado? Fica tudo adiado para 2018? A Copa das Confederações é que vai dar a resposta final. Até a próxima! O iatismo deu 17 medalhas ao Brasil na história dos Jogos Olímpicos, mas ainda é um esporte pouco popular no país. Em São Paulo, um curso gratuito oferecido para crianças quer ajudar a mudar essa realidade. Gustavo nunca andou de barco, muito menos sabe velejar. Mas com esse visual e as férias escolares, o menino aproveitou para aprender iatismo na represa de Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Acho que é legal porque a gente aprende uma coisa que a gente nunca fez. Antes de entrar na água, as aulas são em terra firme. Aqui, a professora simula os movimentos do barco e ensina as manobras com a vela. A criançada hoje é muito internet, muito no celular. Então esse é um esporte fantástico, que você tem que olhar o vento, olhar as nuvens, as árvores. O iatismo ainda é visto no Brasil como esporte de elite por conta do alto custo dos equipamentos. Mas é isso que esse curso, que existe há 4 anos aqui em São Paulo, quer mudar. As aulas são de graça e qualquer criança pode participar. Em cada barco vão 2 velejadores iniciantes. Eles são acompanhados por um instrutor que já foi aluno do curso, como Douglas, de 15 anos. É uma coisa gostosa, você sente o vento batendo, o barco inclina, você sente uma coisa boa. Os pais não precisam se preocupar. Todas as crianças velejam com colete salva-vidas e um bote sempre acompanha as equipes durante as manobras. Se gostar, ele pode dar continuidade.
E a autoestima deles é uma coisa fantástica, quer dizer, eles estão sabendo que estão fazendo uma coisa especial. Helena é aluna do curso desde a primeira edição. Com tanta prática, a menina de apenas 10 anos já se considera craque no iatismo e até fala como uma veterana. Você cuida do barco, você dirige, você pode escolher as direções, você é a capitã. Melancia, caju, melão, graviola. A história de um dos maiores jornais do século XIX está reunida no livro Iluminismo e Império no Brasil. Na pauta de O Patriota, temos políticos e artigos científicos sobre botânica, topografia e navegação. O jornal O Patriota foi publicado entre janeiro de 1813 e dezembro de 1814. Foram 18 edições, 12 mensais e 6 bimestrais. Era feito na impressão régia, criada por Dom João VI, atual imprensa nacional. Cada edição tinha em média 130 páginas. A Biblioteca Nacional guarda exemplares do jornal que teve um importante papel na história da imprensa no Brasil. O Patriota foi o primeiro jornal a apresentar ilustrações. Foi também o primeiro periódico a publicar reportagens e artigos científicos no Brasil. O que despertou interesse para escrever um livro sobre o jornal Patriota foi a questão que você começou a encontrar de artigos de ciência. Como é que você descobriu isso? Como é que era isso naquela época? Ele tem como característica, esse momento, de dar importância ao que eles chamavam de ciência útil ou ciência aplicada. São artigos que são divulgados por uma elite, né, para uma elite e que falam de coisas assim até meio manuais, né, que a gente consideraria meio sem graça, talvez, hoje em dia. Mas quando você vai ler efetivamente, você vê que é um tipo de literatura que circulava pela Europa toda e pelos Estados Unidos também. O iluminismo, a gente acha que era só assim, filosofia pura, etc. Não, o iluminismo se caracterizava exatamente por essa vontade de intervenção na realidade. O Jornal Visual termina aqui. Obrigado pela companhia. Para você, um bom dia. Um bom dia e um ótimo fim de semana para você.